Colocação pronominal. Gente, essa matéria também é danada para cair, hein? Toda prova tem uma questão, pelo menos, de colocação pronominal. E olha que eu analisei prova para vocês, hein? Então, vamos ficar ligado, porque a tendência é que caia assim nessa prova que você vai fazer. E acertar uma questão dessa pode colocar na frente de um monte de gente. Vamos lá, então? Gente, de que pronome que eu falo quando eu falo em colocação pronominal? Eu estou falando do pronome oblíquo átono, tá? O que é isso, professora? Pronome oblíquo é aquele que em si já funciona apenas como objeto na frase, tá? E o átono é aquele que possui a função sintática de complemento, objeto direto ou indireto e que não vem acompanhado de preposição, tá? A preposição ela está embutida neles. Por exemplo, no caso do lhe, o que é o lhe? O lhe é a mesma coisa que a ele. E o que é o lhes? É a mesma coisa que a eles, tá? Mas a palavra em si, ela não pode vir acompanhada de preposição, tá bom? Então, eu estou me referindo aos pronomes me, te, se, o, os, a, as, lhe, lhes, nos e vos. A preposição aqui, no caso do lhe e do lhes, ela está embutida lá dentro. Ela nunca vai vir acompanhada de uma preposição, tá bom? Então, vamos lá? Primeiro agora, gente, nós temos que entender como que funciona, quais são as possibilidades de disposição desses pronomes perante o verbo, tá? O verbo é a palavra mais importante quando a gente fala em colocação pronominal. Inclusive, ele é até mais importante às vezes que o próprio pronome, que a gente tem que ver onde ele fica, tá? Então, suponhamos que aqui eu tenho o verbo. A primeira posição que o pronome ele pode estar é antes do meu verbo, que é o que a gente chama de próclise, pró, antes. Depois ele pode estar depois do meu verbo, tá? Que é o que a gente vai chamar de ênclise. E menos usual no dia a dia, nós temos a mesóclise. Meso quer dizer meio, que é quando o meu pronome está no meio do verbo. O pronome, gente, quando ele ocorre aí a mesóclise, ocorre apenas em situações de extrema formalidade, tá? No dia a dia, a gente não vai usar a mesóclise. Na verdade, as regras de colocação pronominal na língua falada, elas são totalmente esquecidas, tá? E é um tipo de erro gramatical, erro, não é erro, né? Mas é algo que não está de acordo com a norma padrão, que é totalmente perdoado, tá? Só que na hora de escrever, na hora da gente fazer a questão, né, do concurso aí, não é perdoado, então a gente tem que aprender. Vamos lá? Então, a próclise é quando o pronome ele está antes do verbo, ok? Então, vamos lá. Eu tenho o verbo aqui e o meu pronome ele sempre vai ficar antes do verbo. É um caso de próclise, tá? Para que haja a próclise, nós temos o que a gente chama de palavras atrativas. Essas palavrinhas, gente, elas funcionam como uma espécie de ímã que vai puxar esse pronome para perto delas. Puxando esse pronome para perto delas, esse pronome ele fica antes do verbo. Então, no caso, aqui, ó, antes do meu verbo, a gente vai ter esses atratores, tá? Ou seja, palavras atrativas, esse ímã aí que eu tô falando, que vai puxar para perto. Vamos ver quais são essas palavras, tá? Palavras que apresentam algum tipo de sentido negativo, ó. Nunca se esqueça de mim. Esqueça é o meu verbo. Olha onde está o pronome, ele está proclítico, ele está antes do verbo. Por quê? Porque o nunca puxou, é uma palavra de sentido negativo, e puxou esse pronome para perto, tá? Quando a gente tiver um advérbio e não tiver uma vírgula depois desse advérbio. Depois me dirigir ao balcão. O que eu tenho aqui? Eu tenho dirigir. Dirigir é o meu verbo. Olha só a posição do pronome. Ele está proclítico, ou seja, ele está antes. Por quê? Porque o depois é um advérbio que não tem verbo depois que puxa para perto dele, tá? Então, só tá proclítico por conta do nunca, por conta do pois, que são aí palavras atrativas. Pronomes relativos e indefinidos. Ele é o rapaz que te procurou. Procurou é o meu verbo. A posição do pronome tá proclítica por quê? Porque o que ele pede é o ímã que puxa para perto, tá? É o pronome relativo que vai puxar para perto esse pronome oblíquo aqui. A conjunção subordinativa.
Quando se fala disso, fala é o meu verbo. O ser, ele tá proclítico porque o quando é uma conjunção adverbial, subordinativa adverbial temporal e vai puxar para perto. Preposição mais gerúndio. Em se tratando disso, olha só, eu tenho a preposição aqui e eu tenho o meu verbo no gerúndio. Quando acontecer esse tipo de construção, sempre proclítico, sempre antes, tá? Orações exclamativas e interrogativas. Quando me devolverá o livro? Ou seja, é uma oração interrogativa. O pronome ele vai estar sempre proclítico com relação ao meu verbo, beleza? Aí nós temos a mesóclise, a nossa pedra no sapato, aquela que a gente nunca pronuncia, mas que sempre está presente no concurso, né? Vamos tentar entender. Gente, a mesóclise, ela só vai acontecer quando o teu verbo tiver no futuro do presente, ou seja, é o tempo que eu falo que é o tempo do amanhã. Para conjugar esse verbo, basta colocar a palavra amanhã. Por exemplo, vender. Amanhã eu venderei. Amanhã tu venderás e assim por diante, tá? Ou quando tiver no futuro do pretérito, que é a marca dele auria. Eu venderia, tu venderias. Então, vamos imaginar a seguinte situação. O meu verbo ele está numa dessas condições e eu não tenho nenhum tipo de palavra atrativa, ou seja, uma palavra responsável por puxar o pronome para antes do verbo. Então, para ser mesóclise, eu tenho que ter um verbo no futuro do presente, um verbo no futuro do pretérito e não posso ter nenhuma palavra atrativa, ou seja, que puxa esse verbo para perto. Olha só. O torneio se realizará na primavera. Essa frase está errada. Por quê? Eu não tenho nenhuma palavra atrativa aqui, nenhuma palavra imã que vai puxar para perto. E aqui o meu verbo ele está no futuro do presente. É o amanhã. Portanto, quando isso acontece, eu sou obrigado a colocar a mesóclise, ou seja, é quando o meu pronome ele fica no meio do verbo. E como que eu sei fazer isso, professora? Como que eu sei onde segmentar? Você coloca sempre o verbo no infinitivo, realizar, aí você coloca o pronome e você coloca o restante do verbo aqui. O verbo não é realizará, tá? Então, a gente só colocou no meio aqui. Aqui, o torneio se realizaria. Essa construção ela também está errada, assim como a anterior. Por quê? Porque eu não tenho nenhum atrator aqui, eu não tenho nenhum ímã, nenhuma palavra atrativa para que puxe esse ser. E aqui o meu verbo ele está no futuro do pretérito. Ok, pessoal? Ele está no futuro do pretérito. Então, se está no futuro do pretérito, a marcaria, né? E não tenho nenhuma palavra atrativa para puxar para perto, isso está errado. Como que fica a minha mesóclise? O torneio, realizar, sempre o infinitivo, pronome ser, mas o que restou do verbo, realizar-se-ia, tá? Beleza? Aí, gente, dá só uma olhada nessa construção. Amanhã te darei um presente. Essa construção, por mais que pareça estranha, ela está correta. Mas, professora, o meu verbo não está no futuro? Meu verbo está no futuro. Mas o que eu tenho aqui? Eu tenho a palavra amanhã, que é um advérbio. Esse advérbio ele não está acompanhado de vírgula, então ele funciona como um ímã, como uma palavra atrativa. O que acarreta aqui o que a gente chama de próclise, tá? Então, mesmo que o seu verbo estiver no futuro do presente, você não vai ter a mesóclise aqui, por conta da tua palavra atrativa. Então, olha, é complexo. Aí, gente, eu vou colocar até uma outra construção aqui para vocês, ó. Amanhã, vírgula, te darei um presente. Eu não poderia colocar o te darei, tá? Estaria errado. A vírgula, ela anula a palavra atrativa. É como se aqui eu não tivesse nenhum tipo de palavra. Não tendo nenhum tipo de palavra, eu só conto com esse momento da frase, ok? Contando com só esse momento na frase, o que eu tenho aqui? Um verbo no futuro do presente. Então, eu sou obrigada a colocar a mesóclise. Como que eu vou colocar a mesóclise? Verbo no infinitivo, dar, o pronome ter e o restante do verbo. Dar-te-ei um presente. Essa seria a colocação correta. E, por fim, a ênclise. No português de Portugal, a ênclise é muito usada, inclusive nos diálogos do dia a dia, tá?
eles seguem à risca aí as normas de colocação pronominal lá em Portugal. Coisa que aqui no Brasil a gente já deixou de lado. Então, gente, usar a ênclise numa tentativa cerimoniosa diante de uma conversa informal, isso aí tá errado, tá? Não precisa. Acontece que na hora de escrever e na hora de analisar uma questão, a gente tem que pensar na ênclise, ok? Então, vamos lá. A ênclise, quando a gente pede, ela se refere apenas à norma culta, em situações de formalidade, tá? Não podemos começar uma frase com pronome. Isso aqui é importante também na norma culta, tá? Então, me empresta o lápis. Isso aqui, no dia a dia, na informalidade, tá correto. Agora, se eu for escrever, eu tenho que colocar como empresta-me o lápis, porque eu não posso começar com um pronome, tá? No contexto de formalidade. Aqui, te darei um presente. Eu também não posso começar com pronome. E aqui, além de tudo, eu tenho a característica de ter um verbo no futuro. Então, não basta só eu colocar o pronome depois do verbo. Vai ter que ser uma mesóclise aqui, porque o futuro, ele pede isso se eu não tenho palavra atrativa. E eu não posso começar uma frase com pronome. Então, dar-te-ei um presente. Beleza, pessoal? Fácil, né? Assinale a alternativa correta quanto à colocação pronominal de acordo com a norma padrão da língua. Se criou na China, já está errado, porque eu não posso começar com pronome. Como fica? Criou-se na China, tá? Então essa já está errada. Ele quer que está de acordo com a norma padrão. Por um período de 50 anos, manteriam-se o arcabouço democrático. O que eu tenho aqui? A vírgula. Quando eu tenho a vírgula, eu anulo tudo que eu tenho aqui. É como se a minha oração começasse daqui. Manteriam é um verbo no futuro do pretérito. Se eu não tenho nenhuma palavra atrativa, eu sou obrigada a colocar o que aqui? A mesóclise. Então, manter-se-iam. Ok? Seria o correto. Então, essa alternativa também está errada. O governo chinês recentemente se arrogou o direito de aprovação prévia dos candidatos. A priori não tem nada de errado nisso, tá? Acontece que a ênclise, ela deixa um texto mais formal. Os chineses têm questionado-se se o país pretende intervir e ampliar seu controle sobre Hong Kong. Aqui, gente, nós temos uma construção de uma locução verbal. Tem questionado. Essa locução verbal, ela é feita por meio de um verbo no particípio. Quando o verbo estiver no particípio, só é permitida a próclise, tá? Diante dele. Então, os chineses têm se questionado. Tá errada essa aqui. Não respeitaram-se os princípios. O que eu tenho aqui? O não. O não é uma palavra atrativa que pede para perto. O verbo tá aqui, o respeitaram. Como essa palavra é atrativa, ela é um ímã. Esse ser, ele tem que colocar perto do não, tá? Então, também tá errado. Só nos resta essa aqui, tá? Arrogou-se, poderia estar certo também, tá, gente? Deixaria o texto mais formal, ok?